Fala comigo, meu amigo, minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja muito bem, feliz demais da vida, feliz com Jesus, que esteja tudo dando certo, que esteja cheio de saúde e que você esteja lendo a sua Bíblia junto comigo também. Amém? Estamos nessa missão, nesse propósito de ler a Bíblia inteira em um ano. E hoje é o nosso dia 96. Vamos ler 2 Samuel de 15 a 17. Amém? Vamos orar e a gente já inicia a leitura. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te damos graças pela tua bondade. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e porque o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Deus, porque mais uma vez estamos aqui para nos debruçarmos sobre a tua palavra. Fale conosco, ao nosso coração, se faz conhecido a nós, nos permita que a gente possa conhecer um pouco mais de ti e aumentar a nossa maturidade e a nossa intimidade contigo através dessa leitura, Pai. Muito obrigado por tudo, te damos graças. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Dia 96, 2 Samuel, capítulo 15. Assim diz a palavra do Senhor. Então Absalão adquiriu uma linda carruagem de guerra, cavalos e 50 homens que corressem à sua frente. Ele se levantava bem cedinho e ia para o portão da cidade. Lá passava o dia esperando aqueles que vinham à procura do rei para julgar algum problema. E ele atendia todos e perguntava de qual cidade vinha. A pessoa respondia que era de uma das tribos de Israel. E Absalão dizia a cada uma: vejo que você está com razão neste ponto. É pena que o rei não tenha um assistente para ouvir os seus problemas. E Absalão acrescentava: gostaria de ser o juiz dessa terra. Então, quem tivesse um caso para resolver, viria a mim e eu faria justiça. E quando alguém se curvava diante dele em sinal de respeito, Absalão estendia sua mão, o abraçava e o beijava. Desta maneira, Absalão ia conquistando o coração de todo o povo de Israel que vinha ao rei pedindo por justiça. Passando 4 anos, Absalão disse ao rei: deixe-me ir a Hebrom para oferecer sacrifícios ao Senhor, pois quero cumprir um voto. Quando seu servo estava em Jesur, na Síria, fez este voto: se o Senhor me fizer voltar a Jerusalém, servirei ao Senhor. Está bem, respondeu o rei. Vá em paz. Assim Absalão foi a Hebrom. Mas, enquanto estava lá, Absalão mandou secretamente mensageiros por toda a terra de Israel, dizendo: quando ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão está sendo coroado rei em Hebrom. Absalão levou consigo 200 homens de Jerusalém, com seus convidados. Eles tinham sido convidados, mas não suspeitavam dos planos de Absalão. Enquanto ele oferecia sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, o conselheiro de Davi, que morava na cidade de Giló. Aitofel se colocou ao lado de Absalão e com ele muitos outros. Assim, a conspiração foi ficando cada vez mais forte. Neste meio tempo, um mensageiro chegou a Jerusalém e contou ao rei que todo o povo de Israel estava se unindo a Absalão em uma conspiração contra o rei. Então, temos de fugir daqui, antes que seja tarde, disse Davi aos seus oficiais. Se conseguirmos sair da cidade antes que Absalão chegue, conseguiremos salvar a nós e o povo da cidade. Senão, ele vai atacar a cidade. Seus servos estão ao lado do rei, nosso senhor, responderam eles. Faça o que achar melhor. Então o rei saiu com toda a sua família. Somente 10 de suas concubinas ficaram no palácio para conservar tudo em ordem. Davi saiu com todo o povo e fez uma parada ao lado da cidade, para deixar que os soldados passassem a fim de tomarem a dianteira. Todos os queretitas e peletitas e os 600 homens que vieram de Gate passaram à frente dele. O rei, então, se voltou para Itai, o comandante dos 600 soldados de Gate, e disse: Itai, o que você está fazendo aqui? Volte com seus homens para Jerusalém, para o seu novo rei. Você é estrangeiro em Israel, um exilado da sua terra. Faz pouco tempo que você chegou. Como eu poderia obrigá-lo a acompanhar-me? Volte com seus soldados e que o Senhor seja misericordioso e bondoso com você. Itai respondeu: prometo pelo nome do Senhor e pela sua vida, que onde o rei, meu senhor, for, lá estará o teu servo, não importa o que possa acontecer. Estarei ao seu lado,
seja para viver ou para morrer. Então Davi respondeu a Itai: Muito bem, então vamos. Itai, o geteu, e os seus 600 homens com suas famílias acompanharam Davi. Havia grande tristeza e choro por onde eles passavam. Atravessaram o vale de Cedron e continuaram seguindo em direção ao deserto. Abiatar, Zadoque e os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus também estavam lá. Eles colocaram a arca ao lado do caminho por onde passavam Davi e seus homens, e a arca ficou ali até que todos passassem. Então Davi instruiu Zadoque: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se for da vontade de Deus, ele me fará voltar à cidade para ver a arca e a sua habitação de novo. Se ele não se agradar de mim, seja feito conforme a sua vontade. Então o rei disse a Zadoque: escute, este é o meu plano. Volte em silêncio à cidade com seu filho Aimás e Jonatas, filho de Abiatar. Eu ficarei esperando notícias suas pelos desfiladeiros do deserto. Quero saber dos acontecimentos em Jerusalém antes que eu desapareça no deserto. Assim, Zadoque e Abiatar transportaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá ficaram. Davi seguiu o caminho em direção ao Monte das Oliveiras, chorando enquanto caminhava com a cabeça coberta e os pés descalços em sinal de tristeza. E os que o acompanhavam também tinham as cabeças cobertas, chorando enquanto subiam a montanha. Quando alguém contou a Davi que Aitofel, um dos seus conselheiros, estava com Absalão, cooperando com ele na conspiração, Davi orou ao Senhor: Ó Senhor, confunda os conselhos que Aitofel vai dar para Absalão. Quando chegar ao alto do Monte das Oliveiras, no lugar onde o povo costumava adorar a Deus, Davi se encontrou com Husai, o arquita, que esperava por ele. Husai estava com as roupas rasgadas e a cabeça coberta com terra, pois era grande o seu sonho de aflição e desespero. Grande o seu estado de aflição e desespero. Mas Davi disse: Husai, não adianta você vir comigo. Você me será mais útil se voltar para Jerusalém. Procure Absalão e diga-lhe: aqui estou, serei o seu conselheiro, como fui para seu pai. Assim você poderá frustrar os conselhos de Aitofel. Os sacerdotes Zadoque e Abiatar estarão lá com você, e eles estão me apoiando. E você deve contar aos dois os planos de Absalão contra mim. Então, eles mandarão seus filhos, Aimás e Jonatas, até onde eu estou para me darem notícias de tudo o que está acontecendo. Assim, Husai, amigo de Davi, voltou à cidade de Jerusalém bem na hora em que Absalão estava entrando na cidade. Davi tinha acabado de passar pelo topo da montanha quando Ziba, empregado da casa de Mefibosete, veio ao seu encontro. Ele trazia 2 jumentos carregados com 200 pães, 100 bolos de passas, 100 cachorros de uvas e uma vasilha de vinho. Para que tudo isso? Perguntou o rei a Ziba. Ziba respondeu: os jumentos são para a família do rei, os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho será para aqueles que ficarem cansados no deserto. E onde está o príncipe Mefibosete, neto de seu senhor? Perguntou o rei. Ele ficou em Jerusalém, respondeu Ziba. Porque pensa, hoje o povo de Israel me dará de volta o reino de meu pai Saul. Neste caso, o rei de Ziba doa a você tudo o que pertencer a ele. Humildemente me curvo, que o rei, meu senhor, agrade-se de mim, respondeu Ziba. Quando Davi e seus homens passavam por Baurim, um homem saiu ao encontro de Davi, amaldiçoando. Ele era Simei, filho de Gera, membro da família de Saul. Ele não só amaldiçoava, como atirava pedras nas costas do rei. Seus auxiliares e todos seus guerreiros que o acompanhavam à sua direita e à sua esquerda. Fora daqui, assassino criminoso, gritava para Davi. Você já está recebendo o castigo de Deus pela morte de Saul e sua família. Você roubou o trono de Saul
e agora o Senhor entregou o reino ao seu filho Absalão. Finalmente você está experimentando o seu próprio veneno, seu assassino. Porque este cão morto está xingando e amaldiçoando o rei, meu senhor? Exclamou Absai, filho de Zeruia. Deixe-me cortar a sua cabeça. Não, disse o rei. Se o Senhor mandou esse homem para amaldiçoar-me, quem sou eu para questioná-lo? Então Davi disse a Absai e a todos os seus conselheiros: Meu próprio filho, que é sangue do meu sangue, está tentando me matar, enquanto esse benjamita simplesmente me amaldiçoa. Deixe-no em paz. Não há dúvida de que ele foi mandado pelo Senhor. E talvez Deus, vendo quanto estou sofrendo, ainda vai transformar essa maldição em bênção. Assim, Davi e seus homens continuaram seu caminho. Simei, porém, os acompanhava pelas encostas do monte, amaldiçoando e atirando pedra pelas costas deles. O rei e seus companheiros estavam exaustos, chegaram a Jordão e por isso permaneceram ali um tempo a fim de descansar. Nesse meio tempo, Absalão e seus homens chegaram a Jerusalém, acompanhados por Aitofel. Quando Husai, o arquita, amigo de Davi, chegou a Jerusalém, foi logo procurar Absalão e exclamou: Viva o rei, viva o rei. Essa é a maneira de tratar o seu amigo Davi? Perguntou Absalão a Husai. Por que você não está com ele? Porque eu ficarei com um homem que é escolhido pelo Senhor. Como este povo e como todos os israelitas, respondeu Husai. Afinal, a quem eu deveria servir? Não serviria ao seu filho? Serviria ao seu pai e agora ficaria ao seu serviço. Afinal, a quem eu deveria servir? Não seria a seu filho? Servia a seu pai e agora ficaria ao seu serviço. Então, Absalão virou para Aitofel e lhe perguntou: O que devo fazer agora? Aitofel respondeu: Vá ter relações com as concubinas do seu pai, aquelas que ele deixou aqui para conservar o palácio em ordem. Então todo Israel saberá que você insultou seu pai. E o insulto foi tão grande que não haverá esperança de reconciliação. Com isso, se fortalecerão os que estão com o Senhor. Assim, foi armada uma tenda para Absalão no terraço do palácio, bem à vista de todo o povo. E Absalão teve relações com as concubinas de seu pai diante de todo Israel. Absalão seguiu os conselhos de Aitofel, exatamente como fazia o seu pai Davi, pois as palavras de Aitofel eram consideradas como se viessem diretamente da boca de Deus. Capítulo 17. Aitofel disse a Absalão: Se eu tiver 12.000 homens ao meu dispor, sairei em perseguição a Davi ainda esta noite. Eu o atacarei enquanto ele está desanimado e fraco. Então, ele e os seus soldados entrarão em pânico, tentarão fugir. Irei atrás do rei e matarei só o rei. E trarei todos os seus homens para você. Absalão e os líderes de Israel aprovaram o plano de Aitofel. Mesmo assim, Absalão resolveu ouvir a opinião de Husai, o arquita. Quando Husai chegou, Absalão contou a ele o plano de Aitofel e perguntou: Qual é a sua opinião, Husai? Devemos seguir o conselho de Aitofel? Se você não estiver de acordo, pode falar. Husai respondeu: Desta vez, na minha opinião, o conselho de Aitofel não é bom. Você conhece o seu pai e os homens que ele tem. Eles são guerreiros valentes. Além do mais, estão furiosos com uma ursa selvagem da qual roubaram os filhotes. E seu pai é um soldado experiente e não irá passar a noite com as suas tropas. É provável que ele já tenha se escondido em alguma gruta ou caverna. E quando ele sair do seu esconderijo para atacar e derrubar alguns dos seus homens, haverá pânico no meio das suas tropas e os seus soldados começarão a gritar que havendo matança no meio
do exército de Absalão. Então, mesmo o mais valente de seus homens, embora tenha a coragem de um leão, ficará paralisado de medo, pois todo Israel sabe que seu pai é um guerreiro poderoso. Os homens deles são soldados valentes. O meu conselho é que você reúna todo o exército de Israel, convocando desde Dan até Berseba, também como a areia da praia, para que tenha um exército realmente forte e que o Senhor mesmo vá à frente desse exército. Então, quando encontrarmos o rei, poderemos destruir todo o rei dele, todo o exército dele, sem deixar um soldado vivo. Como o orvalho cai sobre a terra, deixar um soldado vivo, como o orvalho cai sobre a terra. E no caso de Davi fugir para alguma cidade, lá estarão os soldados de Israel, sob o seu comando, e nós tomaremos cordas e arrastaremos os muros da cidade até o vale mais próximo, e não deixaremos lá. É uma só pedra sem derrubada. Então Absalão e todos os seus homens de Israel disseram: o conselho de Hussai, o arquita, é mais sábio do que o de Aitofel. Assim, o Senhor fez com que o conselho de Aitofel, que era eficiente, não fosse aceito, a fim de que Absalão fosse derrotado. Então Hussai contou aos sacerdotes Zadok e Abiatar o plano de Aitofel e o plano que Hussai havia sugerido. Depressa, antes de Hussai, disse Hussai aos sacerdotes: encontrem Davi e digam a ele que é importante que saia de perto do rio Jordão essa noite, que ele passe para outra banda e entre pelos bosques. Se não fizer assim, será morto com todos os seus soldados. Jonatas e Aimás tinham ficado em El Rogel, pois não podiam ser vistos entrando na cidade e saindo dela. Uma serva ficou de levar até eles as mensagens que tinha de dar ao rei Davi, enviados pelos sacerdotes. Mas um jovem viu Jonatã e Aimás saírem de En-Rogel e se encaminharam para o lugar onde estava Davi e avisou Absalão. Jonatas e Aimás, percebendo que tinham sido descobertos, fugiram para Baurim, onde o homem os escondeu dentro de um poço no fundo do seu quintal. A esposa desse homem colocou um pano sobre a boca do poço. Sobre o pano ela colocou o grão de cereais para secar. Ao sol, dessa maneira, ninguém suspeitava que havia alguém escondido ali. Os homens de Absalão chegaram a Baurim procurando Jonatas e Aimás e perguntaram justamente na casa onde estava o poço coberto com pano, se haviam ser vistos esses dois homens. As mulheres responderam que elas não haviam atravessado a água e seguiram adiante. Os homens de Absalão procuraram Jonatas, seu companheiro, até cansarem e voltaram para Jerusalém. Então, os dois homens que estavam escondidos, saíram na mesma hora do poço. Correram até onde estava o rei Davi. Depressa, disseram eles ao rei, atravesse o Jordão ainda esta noite. E contaram ao rei as palavras de Aitofel, os planos dele para prender e matar o rei. Diante disso, Davi e seus homens se apressaram em atravessar o Jordão, mas ao amanhecer, todos já estavam do outro lado. Quando Aitofel soube que Absalão não quis atender o seu conselho, montou no seu jumento e foi para sua casa. Você colocou os seus negócios em ordem e se esforçou. Desta maneira, morreu Aitofel e foi sepultado ao lado do túmulo do seu pai. Davi chegou logo cedo a Manaim. Enquanto isso, Absalão reuniu os soldados de Israel, indo à frente deles para passarem o Jordão. Absalão havia colocado
Absalão havia colocado Amasa como comandante do exército no lugar de Joabe. Amasa era um primo e segundo grau de Joabe. Seu pai era Itra, um ismaelita. Sua mãe era Abigail, filha de Nas, que era uma irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. Absalão e os soldados de Israel acamparam nas terras de Gileade. Quando Davi chegou a Manaim, foi recebido com festas por Sobi, filho de Naás de Rabá, em Amon, e por Manquir, filho de Aimiel, de Lodebar, e por Berzilai, de Rogelim de Gileade. Eles trouxeram a Davi, seus homens, tudo o que achavam necessário e tudo o que necessitavam, de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, feijão e lentilhas, mel, manteiga, ovelhas e queijo de leite de vaca. Trouxemos todas essas coisas, disseram eles a Davi, porque achamos que todos vocês estão cansados, famintos e sedentos, depois dessa longa caminhada no deserto. Aleluia! Finalizamos mais um dia, glória a Deus. Esse foi o nosso dia 96, 97. 96, 97 amanhã. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. E amanhã estaremos de volta para mais uma leitura, se Deus assim nos permitir. Amém? Deus abençoe. Um abraço.